30 de junho de 2025, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana consagrando-a à bênção, à proteção de Deus, nosso Senhor. Uma alegria. Sintam-se todos bem acolhidos. Não esqueçam de compartilhar esse material para mais pessoas. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 16 ao 33. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar,
o Senhor retirou-se e Abraão voltou para sua tenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Um texto bastante conhecido. Nós vemos a imagem de Sodoma e Gomorra, as duas cidades chamadas cidades da perversão, da desordem, da desobediência a Deus. E nós vemos que tudo aquilo que acaba por entrar na desordem, na desobediência a Deus, né? No fundo, a tendência é sucumbir, é se autodestruir, não é? Muito bem. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente começa a olhar muito os outros, sobretudo os defeitos dos outros, julgar os outros, é porque a gente perdeu o bom senso de olhar para nós mesmos. Nós perdemos, né? Porque se nós olhássemos para nós mesmos, nós perceberíamos que nós somos totalmente indignos de Deus, porque Deus é todo santo, todo perfeito, intocável, incomensurável, não é? Então, essa liturgia dessa segunda-feira, esse texto tão conhecido, né? E vem nos falar exatamente da misericórdia de Deus, que é cheio de bondade. Mas uma coisa também é interessante, que é o papel de Abraão, né? Nessa, vamos, entre aspas, chamar de negociação. Abraão é aquele que trata com Deus para poder defender os seus. Abraão é aquele que defende essas cidades de Sodoma e Gomorra, né? Se não fosse Abraão, essas cidades já teriam sido destruídas. Então, a imagem de Abraão é a imagem de um homem orante, que reza a Deus, que pede a Deus, que intercede por aqueles que são frágeis. No caso desse texto de hoje, por essas cidades, é a imagem de Abraão. Minha gente, a primeira coisa que nós devemos fazer é nós nos percebermos necessitados de Deus. Nós nos percebermos frágeis, né? Nós nos percebermos pequenos, pecadores, né? Depois disso, também nós percebemos que aqueles a quem amamos e que muitas vezes estão longe de Deus também precisam de Deus e precisam de nós. A figura de Abraão é a figura desse pontífice, desse intercessor, que é a nossa figura, né? Eu posso dizer a vocês, começando pela minha família, né? Pela minha família. Todas as famílias, todas as nossas famílias, tem pessoas que são boas, né? E tem pessoas que são boas, que são de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, que caminham na igreja. Mas tem muita gente que a gente ama que está totalmente longe de Deus. A gente tem que ter essa consciência. E nós precisamos interceder para essas pessoas. Claro que primeiramente interceder para nós mesmos. Nós somos muito falhos. Mas interceder por esses também. Sobretudo, por exemplo, se você é pai e mãe, e seu filho está longe de Deus e da igreja, ele pode estar levando a vida mais brilhante que ele possa ter. Com dinheiro, com carreira profissional, com vida acadêmica perfeita. Se ele está longe de Deus, ainda falta o principal. Por isso você é responsável por rezar por ele, até que ele se achegue a Deus e nunca mais abandone a Deus e a Jesus Cristo. Vocês conseguem perceber? Então, minha gente, sempre é tempo de interceder. Sempre é tempo de pedir a Deus piedade, misericórdia, paciência, né? Sempre é bom também ser instrumento de misericórdia, paciência e de piedade. Que essa liturgia dessa segunda-feira nos ajude, né? Primeira coisa, a percebermos que nós somos errantes
e que nós precisamos de Deus, nós precisamos nos converter. E segunda coisa, perceber que tem muita gente que nós amamos que precisa ainda conhecer a Deus, e nós somos responsáveis pela conversão dessas pessoas, pela nossa oração, né? Pela nossa empatia espiritual, nosso testemunho. Então, que essa palavra nos ajude a crescer espiritualmente. Queridos, vocês que me acompanham pela Rádio Rainha da Paz, agradeço a audiência de vocês, vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais. Não esqueça de curtir e compartilhar esse material de hoje. Queridos, nos sintamos amados por Deus, nos sintamos desejados por Deus, e também, assim como nós temos a experiência, né, de estar em Deus, de poder experimentá-lo, que nós rezemos para que aqueles a quem amamos também possa desfrutar dessa oportunidade que nós experimentamos. Uma excelente semana cheia de Deus, com muita paz, saúde, muitas alegrias. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.